Olá, meus amigos da PBA, estamos aqui para mais uma semana que se inicia, para juntos nós compartilharmos mais um pouquinho de uma palavra de esperança e uma palavra de fé. É claro que durante todos os nossos encontros aqui nós temos ouvido sempre falar de um Deus maravilhoso, o Deus da Bíblia, um Deus que é amoroso, mas talvez você já tenha se perguntado como é que um Deus amoroso permite que tantas coisas ruins aconteçam, coisas ruins com pessoas boas. O fato é que existem muitas perguntas como essas, perguntas que têm esse potencial de até mesmo abalar a nossa fé. E essas perguntas desse tipo, são feitas por pessoas como nós há milhares de anos. Para muitos, essas perguntas são a razão pela qual elas deixam de buscar o Senhor Deus. Mas eu quero dizer para você que a questão toda não está no fato de perguntarmos. A questão está no fato de onde obtemos, onde conseguimos as respostas. E a palavra de Deus nos traz respostas, como por exemplo, no Velho Testamento, existia um profeta chamado Abacuque, e Abacuque enfrentou uma grande crise, Abacuque enfrentou uma temporada aí de crises no que dizia respeito a questionamentos que ele fazia diante de Deus, questionamentos que ele queria uma resposta do Senhor. E é interessante que esse texto, que está exatamente registrado no livro do profeta Abacuque, nos tem muito a ensinar a esse respeito. Presta atenção comigo no que o livro de Abacuque nos diz. Capítulo 1, versículos de 2 a 4. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons e a justiça é torcida. Perceberam aqui? Abacuque ele estava farto de todo o mal, de toda a corrupção que ele via na sua sociedade ali, numa sociedade que era chamada o povo de Deus. Era o povo de Israel. E se existia um povo que deveria saber melhor a respeito de como viver bem, de como viver em qualidade de vida, esse era o povo de Deus, o povo de Israel. Esse povo fazia parte agora da descendência daquele povo que uma vez havia sido tirado da escravidão do Egito e sido transportado, levado, guiado por Deus até a terra prometida. E tudo no meio do deserto ali sendo sustentado, sendo guardado por Deus. E aí fica a pergunta, como é que eles puderam se esquecer de tudo isso? E percebam que agora no meio dessa história está Abacuque. Abacuque ele se perguntando como é que as coisas se chegaram num ponto assim que, como que isso aconteceu? Como que isso se desviou do propósito original? E, meus queridos, aqui Abacuque está se perguntando como é que Deus permitiu tanto pecado, tanta violência, tanta corrupção acontecer no meio do povo. Será que Deus não estava prestando atenção nisso tudo? Será que ele não estava vendo o que estava acontecendo? Por que ele não fazia nada diante de toda essa situação? Por que ele não estava respondendo às suas orações? Será que você se identifica com todo esse questionamento de Abacuque? Muitas vezes eu me identifico com isso. E nós temos grandes coisas a aprender com essa história, grandes coisas a aprender com aquilo que nós lemos na Palavra de Deus, porque como dissemos antes, é aqui que nós encontramos resposta. A partir do versículo 5 do primeiro capítulo de Abacuque, Deus começa a responder, tudo isso nos mostrando que Ele estava presente. Ele estava presente ali, enxergando, vendo toda aquela situação. E o próprio Deus estava a ponto de desencadear ali na história do seu povo eventos que aconteceriam exatamente para mostrar a presença de Deus. Deus ia fazer com que o seu povo ali, o povo de Israel, fosse dominado por uma grande nação, uma nação poderosa na época, os chamados caldeus. E com certeza essa não era a resposta que Abacuque esperava. Essa não era a resposta que ele tinha em mente receber da parte de Deus. Só que Abacuque continua a derramar o seu coração diante de Deus. Abacuque continua a orar pedindo respostas de Deus. E isso que nós podemos aprender aqui, olhando para essa história de Abacuque, percebendo, enxergando que Abacuque era um homem de oração. Isso significava que ele orava regularmente, isso significava que ele orava constantemente e ele orava honestamente diante de Deus. Absolutamente nada estava fora dos limites quando dizia-se respeito à conversa de Abacuque com Deus. Ele perguntava a respeito de tanta maldade,
e da bondade de Deus, onde estava presente no meio daquilo tudo. E da mesma maneira nós podemos aprender isso com Abacuque, a como lidar com as grandes questões da nossa vida, com as quais nós lutamos, talvez dia após dia, ou por várias situações. Nós precisamos trazer todas essas situações diante de Deus, perguntas, medos, frustrações, enfim, seja qual for o tipo de questionamento, tudo isso porque nós temos a certeza de que Deus está presente. Deus não está cego diante das situações, Ele está totalmente presente nas nossas vidas. E quando nós levamos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor Deus, Ele nos ajuda a lidar com toda e qualquer crise. Afinal de contas, quem tem fé, busca esse relacionamento com Deus. Por isso eu te encorajo, eu te incentivo a buscar também esse relacionamento com o Todo-Poderoso, buscar esse relacionamento que nós podemos ter, porque Ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo nesse relacionamento enviando Cristo Jesus a esse mundo, abrindo a porta então para eu poder me relacionar com Ele. Tudo isso através da vida perfeita de Jesus, da morte de Cristo Jesus no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Hoje as nossas crises, hoje as nossas dúvidas, hoje os nossos questionamentos, eles podem ser respondidos quando eu busco a resposta no Senhor Deus. Faça isso e experimente uma vida de qualidade, uma vida melhor. Que Deus te abençoe, que Deus traga paz ao seu coração, à sua casa e à sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais essa palavra de fé, essa palavra de esperança que nós temos no Senhor. É só no Senhor que encontramos essas palavras, palavras de vida, e nós somos gratos a Ti. Continue abençoando a cada um de nós aqui, abençoando meus amigos e irmãos da PBA, em mais essa semana de trabalho, que o Senhor continue sendo o principal na vida deles. Por isso, traga paz, traga o alívio aos seus corações, o consolo que eles precisam, que as perguntas que eles têm feito diante do Senhor sejam respondidas à medida que eles se relacionam contigo, Deus. Obrigado pela vida de cada um deles, abençoe suas famílias, abençoe os seus lares, que tudo isso venha a contribuir, Deus, que tudo aquilo que nós temos aprendido aqui venha contribuir para que nós tenhamos uma vida boa, uma vida de qualidade, uma vida na presença do Senhor. E a oração que te fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe.